Boa tarde, Lívia. Desliga teu áudio por enquanto, por favor. Bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje a nossa aula encontro de ciências, no que se refere à física e química, né? Bem, o nosso tópico de hoje será descarte de medicamentos, tá certo? Primeiro vamos a um texto, uma reflexão sobre esse conteúdo e, posteriormente, vou compartilhar também com vocês uma imagem para a gente poder ter uma ideia dessa cadeia não ecológica, né, de descartes de medicamentos, tá certo? De uma forma incorreta. Então, vou estar compartilhando agora um texto, onde hoje temos uma convidada, a Lívia Mourão, fará a leitura desse texto para a gente, tá certo? Então, descarte de medicamentos no lixo comum pode contaminar o meio ambiente. O hábito de manter em casa uma pequena farmácia nos momentos de necessidade pode ser útil, mas também causa problemas. Quando o prazo de validade dos medicamentos chega ao fim, o descarte do fármaco no lixo comum leva à contaminação do meio ambiente. Se o medicamento está vencido, o correto é descartá-lo. Porém, isso deve ser feito de forma especial para que não haja contaminação do solo nem da água. De acordo com a doutoranda em biologia Gabriele Rabelo Quadra, o risco é real. Esse material pode ir para um aterro sanitário, formar o chorume e chegar ao subterrâneo. Se for para o esgoto não tratado, o fármaco chega direto ao meio ambiente. Caso o esgoto seja tratado, as estações não são feitas para remover fármacos completamente e fica um resíduo. Isso pode ser prejudicial a animais e a seres humanos. Obrigado, Lívia. Bem, gente, conforme o texto traz, né, um texto pequeno, mas ele traz aí uma concepção sobre a consciência, né, do descarte de medicamentos. Então, após essa leitura, conforme eu falei, eu vou estar agora compartilhando com vocês uma imagem para a gente ter ideia, né, do quanto prejudicial é, porque por mais que venhamos a pensar que a gente descarta de uma forma correta, mas aí fica realmente uma ilustração gráfica, né, de que esse descarte realmente não é adequado, né? Como está vendo aí, cadeia não ecológica de medicamentos descartados, descarte doméstico de medicamentos pelo esgoto e pelo lixo comum. Então, aqui, a mais conhecida por simplesmente fossa, né, fossa séptica, de uma forma ou de outra, sempre há algo que passa, né, infiltrando pelo solo, onde vem a contaminar a água, não deixa de ser o próprio solo também, né? O esgoto comum também, por mais que tenha uma estação de tratamento, ele não faz adequadamente, né, digamos assim, ele não chega a descartar o risco que esses medicamentos são descartados, né, mesmo pelo esgoto, e vem assim também prejudicar praticamente mais conhecido como o lençol freático, digamos assim. E no aterro comum, querendo ou não, existe uma dissolução, né, e liberação de gás. E qualquer desses medicamentos, qualquer medicamento que seja liberado dessas maneiras, dessas três formas que tem, através de um aterro, do esgoto, da fossa, a gente pensa que realmente não venha comprometer nada em questão de água, solo, ar, né? E, ao mesmo tempo, evidentemente, e em consequência, o próprio ser humano. Então, a ideia desse encontro de hoje é a gente repensar quanto ao descarte destes medicamentos, tá bom?
E aqui embaixo temos aqui no rodapé da própria imagem. Os medicamentos descartados de maneira inadequada podem atingir muitos corpos d'água e passam a ser poluentes muito prejudiciais. Tá certo? Então, após esta mensagem, né, esse pequeno texto, esta ideia gráfica, vem aqui uma pequena atividade para a gente poder trabalhar, tá? Eu fico aguardando o retorno de vocês, onde vocês podem, não só pelo texto, como também pela imagem compartilhada, vocês podem estar respondendo estas questões. Como pode debater com algum familiar, com os próprios colegas, né, através das redes sociais, como também pesquisar na internet, também não vem ter nenhum empecilho contra isso. Então, vamos aqui, um exercício de fixação, tá? A data de hoje, no caso, 10/11/2020. Então, 01. Coisa pouca, tá? A responsabilidade pelo descarte correto de medicamentos deve ser somente dos fabricantes desses produtos. Segunda questão: como podemos contribuir para evitar a contaminação do meio ambiente pelos medicamentos? 3, e última questão: além dos medicamentos, quais materiais você tinha, quer dizer, vocês tinham conhecimento de que não deveriam descartar no lixo comum? Bem, fica aí 3 questões simples a ser analisada e respondida por vocês. Vou fazer a leitura delas mais uma vez para ficar bem mais fixado. A responsabilidade pelo descarte correto de medicamentos deve ser somente dos fabricantes destes produtos? Segunda questão: como podemos contribuir para evitar a contaminação do meio ambiente pelos medicamentos? Terceira questão: além dos medicamentos, quais materiais vocês tinham conhecimento de que não deveriam descartar no lixo comum? Bem, desta forma eu fico aguardando o retorno das atividades por parte de vocês. Como eu falei, vocês podem, através de uma concepção própria, estar respondendo essas 3 questões, analisando o texto pelo qual foi exposto, analisando a imagem também que foi compartilhada, como também vocês podem estar debatendo com familiares, com amigos, através de redes sociais, ou mesmo até pesquisar na internet para me enviar. Porém, eu deixo claro que só envie para mim as atividades após a vídeo aula de correção que eu enviar desta atividade, tá certo? Fiquem bem, um forte abraço, tudo de bom para vocês.